Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Samuel era filho de Ana. Ana, que era estéril, e ela orou, ao Senhor, pedindo um menino, e o Senhor a abençoou com o menino, porque ela tinha prometido ao Senhor que se o Senhor desse para ela um filho, um homem, ela daria ao Senhor. E assim ela cumpriu. O Senhor deu Samuel a ela, e quando ela desmamou Samuel, ela entregou na casa do Senhor aos cuidados do sacerdote Eli. E a palavra do Senhor vai falar que no tempo do sacerdote Eli, a palavra do Senhor era muito rara. Por quê? Porque Eli estava em desobediência, porque os seus filhos eram maus, fazia, o que não agradava ao Senhor, e ele não os repreendia. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, então o Senhor rejeitou, o sacerdote Eli e os seus filhos, porque os seus filhos eram maus e ele não os repreendia. E aí a palavra do Senhor vai falar que quando Ana, entregou Samuel lá na casa, do Senhor, aos cuidados do sacerdote Eli, Samuel, ele foi preparado, já foi sendo preparado ali na casa do Senhor para servir, ao Senhor. Tanto é que a palavra do Senhor fala aqui, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Então o Senhor já tinha preparado tudo. O Senhor já tinha preparado Samuel para substituir a casa de Eli. E assim aconteceu. Mas aí a palavra do Senhor vai falar que um certo dia Samuel estava, deitado já para dormir, e o Senhor começou a chamar Samuel. Por quê? Porque já estava no tempo do Senhor começar a se revelar, se manifestar a Samuel. Samuel já tinha um tempo, servindo. Olha aqui o que o Senhor fala. Primeiro, você começa servindo. Samuel servia, e depois o Senhor, quando chegou o tempo, o Senhor se manifestou para Samuel e o Senhor começou a chamá-lo. Só que a palavra do Senhor vai falar que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Deixa eu ler aqui. O 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Para tudo tem um tempo. Aí chegou o tempo, depois que Samuel serviu, chegou o tempo do Senhor começar a se manifestar a ele. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor chamou Samuel 3 vezes, mas ele ainda não conhecia o Senhor, não tinha experiência ainda com o Senhor. Mas chegou o tempo do Senhor, se manifestar, do Senhor começar a dar experiências a ele, E aí vai falar que chamou a primeira vez, ele foi até o sacerdote Eli. Chamou a segunda vez, ele foi de novo até o sacerdote Eli. E chamou terceira vez, e ele tornou ir ao sacerdote Eli.
E quando foi na terceira vez que ele foi até o sacerdote Eli, o sacerdote entendeu que era o Senhor querendo falar com ele. E a palavra do Senhor vai falar que o sacerdote Eli falou: quando chamar de novo o seu nome, você responde: fala que o teu servo ouve. Temos que ser servos. Aí ele serviu, e quando o Senhor chamou, né, de novo, o sacerdote ensinou ele a falar: fala que o teu servo ouve. E em tudo ele obedecia, porque Samuel, ele não era desobediente como os filhos de Eli. Ele era alguém que obedecia, e por isso o Senhor o honrou tremendamente. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele falou: fala que o teu servo ouve, né? A palavra vai falar que o Senhor veio. O Senhor veio até ele e o Senhor começou a falar o que ia fazer. Então esteve ali e chamou como das outras vezes. E ele falou: fala, porque o teu servo ouve. E aí o Senhor falou: e disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Aí o Senhor começou a falar, né? O que ele ia fazer na casa de Eli. Que o tempo, né, de Eli e dos seus filhos tinham findado. Por quê? Porque o Senhor já tinha escolhido a Samuel por causa da desobediência de Eli e dos filhos dele. E a palavra do Senhor vai falar também, aqui no 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Que foi o primeiro versículo, né, que eu li. O Senhor, quando começou a se manifestar, né, a Samuel, depois que ele falou a ele a visão, né, que o Senhor tinha dado a ele, das palavras que o Senhor falou contra a casa de Eli, o Senhor começou, né, a usar Samuel, e todas as palavras, né, de Samuel que o Senhor falava, né, através da vida dele, o Senhor não deixava uma só cair por terra, mas o Senhor, toda a palavra que ele falava, né, pela vida de Samuel, o Senhor cumpria. E a palavra do Senhor vai falar também que todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui vai falar, né, que quando você é obediente à voz do Senhor, ele lhe honra como ele fez aqui, né? Com o profeta Samuel, que a palavra do Senhor vai falar, né? Que o nome de Samuel foi afamado em Israel. E Samuel era o que? Era juiz também daquele povo. Ele, né, foi o juiz daquele povo durante muito tempo, até quando o povo clamou por um rei, né? Que depois já entrou Saul aí na história. Mas Samuel era muito respeitado, porque era muito usado, né, pelo Senhor. O Senhor usava ele tremendamente. Por quê? Porque ele era um homem obediente à voz do Senhor, obediente às coisas do Senhor, enquanto os filhos de Eli, né, fazia tudo de errado, né, tudo que desagradava ao Senhor, Samuel fazia tudo ao contrário deles. Samuel fazia tudo para agradar ao Senhor, fazia tudo quanto o Senhor lhe mandava. Por isso que o Senhor era com ele, era na vida dele. Então que venhamos ouvir a voz do Senhor, né? Parar para ouvir, né?
nos dedicar primeiro ao Senhor, servir, ser servo, seja serva, se dedique ao Senhor, se dedique à obra do Senhor. Pare para ouvir o Senhor, porque o Senhor, Ele fala com você. Busque a conhecer mais do Senhor, porque o Senhor vai se manifestar a você, como Ele fez aqui com Samuel. Amém, irmãos? Foi até aqui a palavra, né? Que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra a servirmos, a sermos servos e pararmos e também dar ouvidos à Tua palavra e procurar a fazer sempre o melhor para o Senhor e procurar sempre obedecer ao mandado, aos mandamentos do Senhor, para que venhamos crescer a cada dia no conhecimento e na graça. Amém, irmãos? Que venhamos, servir, que venhamos ouvir a voz do Senhor, para que Ele venha se manifestar cada vez mais e mais em nossas vidas e que Ele venha nos usar muito ainda sobre essa terra.